Paz a todos, que o Mestre Jesus nos ilumine, nos abençoe sempre. Meu nome é Antônio, sou trabalhador aqui da casa, alguns já me conhecem há bastante tempo, outros recém-chegados, nem tanto. E o nosso propósito de falarmos sobre o Evangelho do Mestre é acalmar nossos corações, acalmar as nossas mentes, fazer com que tenhamos um pouco mais de esperança, confiança e paz, mesmo diante das nossas aflições, dos nossos medos, das nossas inseguranças, daquilo que nos perturba noite e dia às vezes. Diversas questões surgem no nosso dia a dia. Muitas vezes temos um olhar um pouco desesperador diante do mundo em que nós nos encontramos. Então o Evangelho do Mestre é aquele bálsamo. À medida que nós vamos lendo, nós vamos entendendo, algumas palavras nos confortam, outras nos alertam, outras nos fazem pensar um pouco mais sobre a nossa conduta de vida, e outras vão nos ensinar um pouco sobre o que é pobre de espírito, que é o tema do nosso encontro de hoje. Há muito tempo atrás, eu ouvi uma pessoa dizer que preferia ir para o inferno do que ser um pobre de espírito. Não entendia nada. Achava que pobre de espírito é aquele que é nécio, aquele que é louco, aquele que não tem raciocínio nem intelecto ativo. E pobre de espírito, no entendimento do Mestre Jesus, é aquele que ainda não descobriu a luz, é aquele que ainda caminha em trevas, é aquele que ainda está muito conectado com as coisas do mundo, é aquele que não tem puro o seu coração, é aquele que ainda não consegue ver Deus. Isso é ser pobre de espírito. E esse ver Deus, equivocadamente, nós acreditamos ou acreditávamos que era ver Deus mesmo. Como é que nós podemos ver aquele que nos criou? Nós que somos criaturas, como é que aquele que é criatura consegue ver o todo? O micro não consegue ver o macro, mas faz parte do macro. Assim é o Pai. Muitas vezes nós nos perguntamos nas nossas aflições, quantos já não se levantaram aqui em dias atuais ou passados, ou se sentirem em algum momento e pararem e pensar assim: nossa, eu estou me sentindo aflito, eu estou me sentindo aflita, e não sabe muito bem de onde vem isso. É exatamente nesse sentido que Jesus disse, que nesse momento, para que nessa aflição você sinta-se bem-aventurado. Olha que interessante. Equivocadamente pensamos: como eu posso ser feliz na minha aflição? Porque bem-aventurança é ser feliz, é ser alegre, é ser confiante. Mas Jesus está dizendo que na sua aflição, você é bem-aventurado se ligar a Deus, se ligar àqueles que te amam, àqueles que te protegem. Saia desse campo da aflição, se concentre, mergulhe em si mesmo, procure o seu eu e se pergunte: de onde vem essa aflição? De onde vem essa agonia? Para que aí sim, com a resposta que você mesmo encontra, você consegue elevar o seu coração, a sua prece para Deus. Na aflição, no desespero, na angústia, nós oramos, mas nós oramos de uma forma desregulada, de uma forma atrapalhada. A nossa oração é mais um lamentar, ela não é uma oração do coração, não é uma oração daquele que está procurando ver Deus, é o grito do desesperado. E quando estamos em desespero, em caos mental, nós não conseguimos perceber todo o amparo que está à nossa volta. Nós não conseguimos sentir todo o amparo daqueles que estão atendendo ao nosso pedido, na nossa aflição. Por isso que Jesus fala que quando
numa determinada situação, ele disse aos seus apóstolos para deixar ver até ele os pequeninos, as criancinhas, para que os apóstolos não impedissem que as crianças chegassem até ele. E ele fala algo muito interessante, ao mesmo tempo nos faz refletir. Porque o reino de Deus é daqueles que são semelhantes às crianças. O reino de Deus é aquele que consegue abarcar como as crianças veem a vida, sem grandes conflitos, sem aflições, ainda protegidos pelos pais, ainda amado pelo pai, pela mãe, ainda sentindo-se abraçados por aqueles que estão ao seu redor, fortalecendo aquele espírito que está ali ainda jovem no corpo, aquele espírito que ainda está aprendendo, aquele espírito que está sendo educado. Isso aconteceu com todos nós. Já tivemos a nossa infância de bem-aventurança de sermos infantis, de sermos crianças, e fomos amparados por nossos pais de uma forma ou de outra, e aqui estamos. Mas a pureza do nosso coração é inseparável da nossa simplicidade e da humildade. Ser simples e humilde, meus queridos amigos, meus irmãos, não é se submeter a todas as injunções, a todos os pesos que caem sobre nós, mas é ser simples e humilde no entendimento de que todos nós estamos em aprendizado, todos nós erraremos, todos nós cometeremos atos falhos, todos nós estamos aprendendo na nossa jornada de encarnados, de pessoas que estamos num corpo físico e temos que aprender determinadas lições. E dentro dessas determinadas lições, a vida não é um mar de rosas, a vida não é um colar de nuvens lindas e brancas. A vida tem momentos escuros, tem momentos difíceis, tem momentos conflituosos, tem momentos em que nós mergulhamos em uma profunda tristeza e melancolia, uma aflição de alma, uma aflição em que a desesperança cai sobre nós. E não há nada no nosso mundo, ao nosso redor, que possa tirar essa aflição de nós. Porque a aflição não é daquilo que eu preciso, não é porque eu não tenho mais o que conquistar, mas sim o vazio da alma. Eu já tenho meu lar, eu já tenho a minha família, estou bem economicamente, estou saudável, tenho meus amigos, tenho um conceito de vida, respeito o próximo, procuro praticar o bem, mas eu sinto uma aflição. E essa aflição nos dias de hoje, nós podemos chamar de depressão, de uma tristeza profunda, uma grande melancolia. É porque somente quando nós, como espíritos em aprendizado, conquistamos o que o mundo material pode nos dar e não temos mais ganância de nada, não temos mais o olhar cobiçoso, não temos mais a mão que vai ferir, não temos mais o desejo de prejudicar o outro. Estamos superando isso, pouco a pouco. Nesse sentido, nós vamos entender por que Jesus nos fala sobre o momento em que nós poderemos praticar aquilo que hoje nós consideramos de uma forma um pouco mais atualizada sobre o adultério. A palavra adultério, na época do Mestre Jesus, não tem a conotação que tem hoje. Não tinha essa conotação de adultério em relação ao casal que trai, que engana. Não era assim. Nessa forma, Jesus emprega, vejam numa passagem, a palavra adultério. Ele diz assim: porque se esta geração, aquela geração do seu tempo, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem, que é Jesus, vai se envergonhar dele, quando vier na glória do seu Pai, acompanhado dos santos anjos. O que Jesus estava falando? Que todo aquele que olha para o seu próximo, desejando aquilo que ele tem, não se esforçando para conquistar, mas sim procurando
extrair, roubar, apropriar-se daquilo que o outro possui, seja a esposa, seja os bens, seja o que for, ele está cometendo adultério em relação às leis de Deus, porque ele não está cumprindo as leis divinas. E também o mestre diz que aquela mão que é direcionada para ferir o outro, para violentar o outro, para prejudicar o outro, conduzido pelo seu olhar, porque o primeiro que nos movimenta é o olhar, depois a mão age. Jesus entra naquela passagem que muitos equivocadamente levam a sério no próprio corpo. Jesus diz: é melhor que o seu olho fosse arrancado do que você tivesse o olhar de cobiça. Desvie o seu olhar, retire o seu olho, arranque o seu olho daquela sua cobiça, daquele seu desejo do que o outro tem. E se a sua mão cometer iniquidades, cometer atrocidades, arranque a sua mão, tire a sua mão dali, vá direcionar a sua mão para outro ponto de entendimento. Aquela mão que iria ferir é uma mão que pode socorrer, aquela mão que iria roubar é uma mão que pode oferecer. É nesse sentido que o mestre está dizendo. Mas nós, dentro da nossa visão estreita ainda, do nosso próprio conhecimento, nós acreditamos que o nosso olho, que nos foi dado pelo Pai, para que pudéssemos observar as maravilhas da vida e também as tristezas da vida, que nos foi dado para o Pai para ver o filho que acabou de nascer, que nos foi dado para o Pai para termos a alegria de ver uma mãe há muito tempo que não vemos e nos abraçar cheio de saudade, uma mão que nós temos com toda a sensibilidade para curar, uma mão para acariciar, uma mão que tem o destino de construir a estrutura do bem para o próximo. Como é que Jesus pediria que arrancássemos aquilo que o Pai nos deu? Jamais, não era nesse sentido, era um sentido figurado, mas distorcemos esses fatos e muitas vezes levamos isso na prática. E condenamos, acusamos e violentamos, praticamos adultério contra irmãos, contra nações, contra povos. O que nós vemos hoje em termos de guerras, de conflitos, de genocídio, é fruto desse adultério, de querer o que o outro tem, de violentar o outro, de desejar que o outro desapareça. É a mão que fere, essa mão tem que ser arrancada, essa mão tem que se transformar em mão de paz, esse olhar tem que se tornar o olhar de benevolência, o olhar que olha para o doente, o olhar que olha para a cólera, o olhar que olha para as epidemias e vai utilizar a mão para levar a propriedade da bênção do Espírito. E assim nós estamos falando um pouquinho sobre essas questões do escândalo. O que escandalizar a um dos pequeninos que acreditam em mim? Olha que Jesus fala, aqueles que acreditam em Jesus, se forem escandalizados, seria melhor que pendurasse no pescoço uma grande pedra e se lançasse ao fundo do mar, porque as consequências serão terríveis para aqueles que violentam as leis de Deus. Ai do mundo por causa dos escândalos. Vejamos escândalos por todos os lados, porque é necessário que esses escândalos venham, mas ai daquele homem por quem vem um escândalo. A responsabilidade do livre-arbítrio, Jesus está dizendo aqui. Porque aquele que tem o poder nas mãos, que pode comandar milhões de pessoas ou matar milhares de pessoas, responderá por esse escândalo. Não responderá somente por ele, responderá pela mãe que perdeu o filho que tem fome, responderá pela irmã que se prostituiu porque tem fome, responderá pelo avô que se matou porque a família não pode comer. Tudo o que ele espalha de escândalo, de mão que fere, de olhar que cobiça, ele responderá. Diante das leis divinas, pode escapar das nossas leis. Então, se a nossa mão ou o nosso pé nos escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Mude o seu destino, mude o teu caminhar, saia do caminho da violência e vá para o caminho da paz.
Saia do caminho da perseguição e vá para o caminho da aceitação. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, lança-o fora de ti, porque não serás aceito no reino de Deus, no reino dos céus. E assim, terminando a minha pequena fala nesse instante, vamos pensar assim: a verdadeira pureza que nós buscamos não está apenas nos nossos atos, mas no nosso pensamento. Porque eu posso estar praticando algo que me incomoda, que me fere, que me traz angústia e aflição. Mas se o meu pensamento realmente deseja aquele bem, realmente deseja praticar a benevolência que Jesus fala, vai purificando o meu coração. E eu não consigo sequer mais pensar no mal. Eu me torno uma pessoa pacífica. Eu me torno uma pessoa mansa. E assim, encerrando, Jesus nos fala: os mansos e os pacíficos herdarão a terra, porque não terão mãos que ferem, não terão pés que levam para a tragédia e não terão olhos que cobiçam o amor, a alma, o sentido da vida do outro. Acredita em si, acredita no outro e ambos se protegem e se auxiliam. Paz, irmãos e irmãs queridas, até um próximo encontro, onde voltaremos a falar um pouco mais sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Bom dia a todos.